Talvez eu tenha dito no YouTube lá alguns itens que me fizeram criar o Projeto Empresa Livre, mas um dos principais itens no qual me fez criar o Projeto Empresa Livre tenha sido o fato dos cursos hoje em dia não serem efetivos no aprendizado. Por exemplo, a gente vê muito o tipo de conteúdo sendo criado, aqui eu não quero generalizar, claro, mas a gente vê muito conteúdo sendo criado e o foco é muito em quantidade de horas de aula, quantidade de aulas, quantidade de bônus, de material de apoio, e muitas vezes não existe uma metodologia específica e bem definida para aquele item. Ora, se eu tenho um conteúdo que você quer aprender, tão pouco importa a quantidade de horas, a quantidade de aulas, a quantidade de material e até se eu estou gravando com um celular, como agora, gravando com webcam, com a câmera profissional, tão pouco importa isso. O que é que importa, Caio? Que a metodologia seja transferida entre professor ou instrutor para você, aluno. Por exemplo, os exemplos têm que ser práticos, o áudio tem que ser bom, o vídeo tem que ser claro, os exercícios têm que ter uma fixação em que demonstre para o usuário uma evolução, mas que ele não perceba isso, que ao final do curso ele esteja tão naturalizado, internalizado na sua mente, aquele assunto, que ele vai conseguir fazer aquele item proposto, porém, ele vai conseguir pensar fora da caixa. Por exemplo, nos meus conteúdos, eu sempre reflito se eu estou passando o conteúdo da forma mais simples possível. E muitas vezes eu tiro o peso daquele conteúdo e começo de forma simplificada. Mas ao passar das aulas, as pessoas vão percebendo que elas estão com conhecimento avançado daquele item no qual elas não esperavam. Eu já tive feedbacks positivos dos meus alunos, por exemplo, que eles começaram no mundo do Proxmox, por exemplo, sem saber nada, e de repente ele mandou mensagem para mim, para fazer a troca de um disco do pool SSD, lá dos FS. Caio, consegui fazer conforme a sua aula. Então, basicamente, o conteúdo tem que ser transferido na sua forma mais simples. O resto é periférico. Eu tenho que garantir uma boa edição, um bom áudio, simples o suficiente para não sobrecarregar você. Eu não posso colocar um conteúdo a mais do que você tem a capacidade naquele momento de compreender, né? Eu preciso respeitar, por exemplo, que você teve um dia puxado no seu trabalho, que você muitas vezes está cansado, chegou em casa, tem as confusões de casa, que é normal, todo mundo tem, e que a aula é específica para aquele assunto. Então, para que eu vou levar 10, 20, 30 minutos numa aula mal editada, se eu posso dar aquela aula em 5 minutos e fazer um exercício de fixação, onde você entendeu, viu na prática e colocou ali em prática a atividade proposta. Então, basicamente aqui, eu quero que vocês confiem na metodologia. Se você já é aluno de algum curso meu, como Proxmox, Backup Server, Comandos Linux, vocês vão perceber que eu coloco os conteúdos de forma gradativa para que não gere sobrecarga. Porque dessa forma eu tenho vocês estudando a todo momento e eu tenho uma baixa evasão naquele conteúdo. Não adianta você entender, por exemplo, os detalhes daquele assunto se naquele momento você só precisa entender que ele existe e que é assim que ele funciona. Mais na frente, eu retorno ele e digo, lembra daquilo? Então, a gente vai usar aqui. Então, basicamente, a gente vai seguir essa mesma metodologia. Claro que ela é melhorada pela estrutura que eu estou criando, ela é melhorada uma vez que todo mês é um módulo diferente, então eu tenho basicamente aí 20 dias para refletir o módulo, 5 dias para gravar e 5 dias para editar. Então, a gente tem ali um conteúdo muito mais estruturado. Então, a nossa metodologia do Projeto Empresa Livre, inclusive, ele vai integrar sistemas. Então, a gente vai ter aí um ganho muito grande e eu espero que vocês realmente gostem do tipo de produto que nós estamos criando. E se, por acaso, eu liberei esse vídeo no YouTube, eu espero você no ambiente de sala de aula. Por enquanto é isso, pessoal. Tchau, tchau.